Fala pessoal, tudo beleza? Professor Ramon Souza na área. E hoje vou trazer para vocês aí, pessoal, a correção de um simulado que faz parte do nosso produto de pacote de simulados para a Polícia Federal, né, pessoal? Então, pensando aí que a disciplina, né, considerando que a disciplina de informática é a disciplina mais importante dessa prova, 30% da nota está em informática, serão 36 questões na sua prova, você tem que estar realmente preparado para encarar a disciplina. Então a gente trouxe aí um produto que é o pacote de simulados de questões inéditas de informática para a Polícia Federal. 36 questões em cada um dos simulados, 4 simulados no total. E aí, bem interessante, porque o simulado ele traz no formato da prova, né, pessoal? Então a gente vai distribuir as questões conforme o nosso conteúdo programático, conforme o histórico de cobrança da banca e conforme a própria tendência da banca. Então a prova vai ser bem distribuída, né? Os simulados vão ser bem distribuídos para você realmente ter uma sensação de estar fazendo uma prova real do dia, tá? Então, dito isto, é importante que se você chegou aqui nesse vídeo e você ainda não resolveu o simulado, então acesse o simulado em PDF antes. Se você já é aluno aqui do pacote de simulados, você acessa na área do aluno. Se você ainda não é aluno, você pode acessar esse primeiro simulado demonstrativo gratuitamente. É só acessar o link do curso e você acessa gratuitamente esse primeiro simulado, tanto o PDF, né, quanto aqui o vídeo que está fazendo para vocês. Show então, pessoal, vamos lá. Apresentando aqui o produto, ó, pacote de simulados, questões inéditas de informática para a Polícia Federal. Descrição: pacote composto por 4 simulados, cada um com 36 questões de informática. Distribuição, como eu falei para vocês, considerando o conteúdo programático, considerando o histórico e considerando as tendências de cobrança da banca Sebrasp, né? Questões inéditas e elaboradas pelo professor Ramon Souza, especificamente para esses simulados. Não é questão de banca, não é questão anterior, tá, pessoal? E além do simulado e o gabarito, tem ainda a disponibilização de comentários, tanto em PDF quanto em vídeo, né? E aí o pacote completo, para quem ainda não adquiriu, tá vendo esse vídeo em algum outro lugar, no YouTube ou em algum outro lugar, pode adquirir aí no Hotmart através do link. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Simuladinho realmente, ó, com instruções de prova e tudo, né? Na diagramação parecida com a diagramação do CESP. Vamos aí para nossas questões de informática. Vou já pegar aqui uma canetinha para a gente conseguir escrever. E vamos lá comentar essas questões e ver como vocês se saíram, né? Se você não fez o simulado ainda, pessoal, baixa o PDF, resolve o simulado, depois volta para esse vídeo. Acerca de banco de dados, julgue os itens a seguir. Um banco de dados relacional organiza os dados em tabelas formadas por tuplas e atributos. Para identificar unicamente cada um dos atributos de uma tabela, é usada uma chave primária. O que é que vocês marcaram na 1, pessoal? Pessoal, a 1 está errada. Professor, a 1 está errada? Está, pessoal. Por quê? Porque uma chave primária, ela não identifica unicamente cada um dos atributos, não. Ela identifica unicamente cada uma das tuplas ou das linhas de uma tabela. A chave primária é o conjunto de atributos, aí sim, o atributo é o conjunto de atributos que identifica unicamente cada uma das linhas e não cada um dos atributos. Então, muito cuidado, pegadinha sacana do professor Ramon Souza, né? Em relação a trocar esses conceitos. Chave primária, ela identifica cada um dos registros, cada uma das linhas, cada uma das tuplas, e não cada um dos atributos. Tabela é formada por colunas e linhas. Aí você usa a chave primária para identificar cada uma das linhas, cada um dos registros. 2. Situação hipotética. Um analista, verificando uma tabela de funcionários do modelo relacional do banco de dados de sua empresa, identificou a existência de um campo denominado CPF e de outro denominado matrícula, ambos capazes de identificar unicamente cada um dos registros da tabela. Aí vem a assertiva. Nessa situação, tendo como referência que só deve existir uma única chave primária para cada tabela, o analista deve transferir um dos campos para outra tabela. O que é que vocês acham e o que é que vocês marcaram na simulação de vocês? Na provinha aí de vocês. Pessoal, a questão está errada. Questão 2 está errada. Por que, professor, que está errada essa questão? Pessoal, eu tenho 2 campos aqui que identificam unicamente os registros, certo?
CPF e matrícula, ou seja, eu tenho duas chaves possíveis. Se eu tenho duas chaves possíveis, eu tenho duas chaves candidatas. Eu posso ter duas chaves candidatas numa mesma tabela? Posso, não tenho problema nenhum. Mas, professor, a questão está dizendo justamente isso, olha. Tendo como referência que só deve existir uma única chave primária, é somente uma chave primária? Sim. Dentre essas candidatas, o design, o projetista, vai escolher uma delas para ser a chave primária. Só que ele não precisa transferir o outro para outra tabela, não. Pode ter a matrícula e o CPF na mesma tabela, uma delas vai ter a chave primária e a outra vai continuar sendo chave candidata. Não precisa ser transferido para outra tabela, não. Então o erro está aqui, pessoal. Ó. O erro está aqui. Ó. Deve transferir um dos campos para outra tabela? Não. Deve não, deve não, deve não, deve não. Tá? Beleza. Questão 3. Aí tem um modelinho. Tem um modelinho aqui. Modelo entidade de relacionamento. Professor orienta aluno. Aí tem os atributos de professor, atributos de aluno e o relacionamento aqui, um para N entre professor e aluno. Considerando o modelo precedente, julgue. Conforme o modelo apresentado, um aluno somente pode ser orientado por um único professor. Vamos lá, vamos ver aqui a leitura. Ó. Um professor, olha a cardinalidade. Um professor pode orientar quantos alunos? N alunos, ó. Vários alunos. Mas um aluno só pode ser orientado por um professor. Por um professor. Lembra que a leitura é contrária, né? Lembra que a leitura é contrária. Então tá correta essa questão. Tá corretinha essa questão. Professor, mas ele não pode ser orientado por nenhum? Pode não ser orientado por nenhum. Por quê? Porque eu não sei qual é a cardinalidade mínima, o diagrama só me deu a cardinalidade máxima. Mas a questão tá falando do pode, pessoal. Olha lá, ó, somente pode ser orientado por um único professor. Beleza. Pode ser por nenhum também? Pode ser por nenhum. Mas se ele for orientado, é só por um. Se ele for orientado, é só por um. Então fica ligado, porque a questão pode estar incompleta, o item pode estar incompleto, mas não está errado não. Então fica ligado nisso aí. Os atributos matrícula e nome da entidade aluno devem ser alterados para matrícula aluno e nome aluno, pois não podemos ter atributos com o mesmo nome, ainda que em entidades diferentes. Pessoal, a questão está errada, né? Se os atributos estão em entidades diferentes, ó, matrícula para professor e matrícula para aluno, eles podem ter o mesmo nome. O que não pode é ter dois atributos com o mesmo nome na mesma entidade. Se está em entidade diferente, tranquilo, não tem problema. Eu posso ter 10 entidades, cada um com sua matrícula, cada um com seu nome e código. É o mais recomendado? Não. Eu poderia colocar matrícula do professor, matrícula do aluno, nome professor, nome aluno, para especificar melhor, mas não é obrigatório pelo modelo não, tá? Não é obrigatório pelo modelo não, então é errada a questão. Errada a questão porque ela diz, né, pessoal? Errada a questão é, ó, não podemos ter atributos com o mesmo nome. Pode sim, pode sim. Acerca da mineração de dados e Big Data, julgue os itens a seguir. As ferramentas de Big Data permitem realizar a análise de dados em grandes repositórios de dados, tanto estruturados como semi-estruturados. As três premissas fundamentais de Big Data são volume, velocidade e variedade. E aí? Exatamente, pessoal. Questão corretinha, questão tranquila, questão resumo. As ferramentas de Big Data permitem analisar dados em grandes repositórios de dados, tanto estruturados quanto não estruturados, semi-estruturados, o que for, tá? Tanto faz. As três premissas fundamentais de Big Data são volume, velocidade e variedade. Volume porque é uma grande quantidade de dados, velocidade porque essas análises têm que ser rápidas e variedade porque é essa fonte diversa, seja estruturado, seja não estruturado, seja semi-estruturado também. 6. A mineração de dados permite descobrir padrões escondidos em dados. Dentre as técnicas que podem ser utilizadas para mineração, temos a clusterização, que realiza a divisão de dados em grupos pré-definidos. O que é que vocês marcaram aí na 6? Errada. Por que errada? Por que errada? Porque clusterização não faz grupo pré-definido, não realiza a divisão dos dados com base em grupos pré-definidos, não. Quem faz isso daqui, pessoal, quem faz a base de grupos definidos é a classificação. Classificação. A clusterização, ela define os grupos no momento da análise. Ela vai agrupando os elementos com base nas suas similaridades na hora que ela está executando a análise. Não tem grupo pré-definido, não. A classificação é que tem grupo pré-definido. Dentre os algoritmos que podem ser utilizados para identificar associações
entre os dados, destaca-se o a priori. Este algoritmo toma um conjunto de itens e tenta encontrar subconjuntos que são comuns a, pelo menos, um número mínimo de conjuntos. Essa daí, vocês marcaram o quê? Essa está correta, pessoal. Mineração eu posso fazer clusterização, classificação e associação. E regra, né? A associação é eu identificar os elementos comuns, os elementos que acontecem em conjunto, né? Que tem a concorrência dos elementos. E o a priori é justamente esse algoritmo, o principal algoritmo usado na associação, e ele vai pegar os conjuntos que são comuns, os subconjuntos de itens que são comuns. Exemplo, na análise de cesta de mercado, eu vou identificar se os meus clientes compram 2 itens nas compras deles, né? Se o cara compra feijão e arroz. Então, 50% dos meus clientes compram feijão e arroz, é uma descoberta que eu fiz. Aí o a priori vai incrementando. Será que a galera compra feijão, arroz e compra margarina? Será que elas compram essas 3? Aí vai avaliando. Aí o algoritmo, opa, aqui só 30% dos clientes compram. Então ele não respeita um valor estabelecido mínimo. Então ele vai fazendo essa análise e incrementando sempre os itens para encontrar os subconjuntos que são comuns, que tem um conjunto mínimo de elementos, né? Beleza, então correto a item 7. Item 8. Questão 8. O Hadoop é um framework de código aberto, implementado em Java e utilizado para o processamento e armazenamento em larga escala, utilizando máquinas comuns. Os dois principais componentes do Hadoop são o HDFS, utilizado para o processamento dos dados, e o MapReduce, utilizado para o armazenamento dos dados. Aí você olha para a questão e marca errada. Por que, professor, que essa questão está errada? Lá, errada. Por que está errada? Porque ele inverteu, pessoal. Ele inverteu. Ele, no caso, eu, né? Inverti. Ó, o HDFS é utilizado para armazenamento. E o MapReduce é o modelo de processamento, é o modelo de programação. Então, o processamento da análise é feito pelo MapReduce. E os dados são armazenados onde? No HDFS. Então, há aí uma inversão. Fica ligado nesse tipo de questão. Agora, a respeito de TGS. A TGS fundamenta-se em 3 princípios: expansionismo, pensamento sintético e teleologia. Certo ou errado? A questãozinha está certa, a questãozinha bem interessante. O que querem dizer esses princípios? Expansionismo quer dizer que uma organização, um sistema, ele faz parte de um sistema maior. Ele é algo que está dentro de algo maior. Isso é o expansionismo. O pensamento sintético é que esse organismo, esse sistema menor, ele tem um papel nesse corpo maior. Ele desempenha alguma função nesse ambiente, nesse contexto. E a teleologia diz o seguinte: olha, existem causas e consequências, mas não é possível afirmar que a causa sempre gera uma consequência, aquela consequência. Há uma grande probabilidade, mas isso é incerto. Então a causa é uma condição necessária para que aconteça uma consequência, mas nem sempre ela é suficiente para que surja esse efeito. Pode ser que aconteça e há uma probabilidade, mas não é a regra 100%, né, dos casos. Então, mas os princípios realmente são esses, né? Expansionismo, pensamento sintético e teleologia. Questão de número 10. Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar ou recuperar, processar, armazenar e distribuir informações. Um sistema de informação não está restrito ao software de processamento de dados. O que é que vocês marcaram nessa daqui? Certa? Sistema de informação é isso, ó. Conjunto de elementos relacionados para coletar, tratar, processar, armazenar, distribuir informações, analisar informações. E ele não está restrito ao software. Um sistema não é sinônimo de software, um sistema é mais do que um software. Ele pode englobar o software, o hardware, as pessoas, o ambiente, o equipamento, o processo. Então tem muito mais do que um software dentro do sistema de informação. Tá? Fiquem ligados nesse conceitinho aí. A respeito de dados, informação, conhecimento e inteligência. Número 11. Dados são fatos brutos, tratados ou não, que são armazenados nos sistemas de informação. E aí, pessoal, vocês marcaram o que nessa daqui? Estão indo bem até agora no simulado? Pessoal, essa aqui está errada. Por que está errada?
Dados são fatos brutos? São. Tratados ou não? Opa! Dados não podem ser tratados. Quem são tratados, ou quem são tratadas, são as informações, tá? Dados são fato bruto? São. Mas não pode ser tratado, não pode ser processado, não pode ser interpretado. Se acontecer alguma coisa disso, aí vira uma informação. Vira uma informação, porque a informação é justamente isso. Dados, tratados, processados, interpretados, aí vira informação. Então, errada a questão. Situação hipotética. Um professor está ministrando aulas para uma turma de alunos através de um sistema de videoconferência. Aí vem a assertiva. Nessa situação, durante a transmissão, está sendo realizado o processo de conversão do conhecimento denominado combinação. Então, o professor está lá transmitindo a aula, né, através de videoconferência, e ele quer saber se isso é a combinação. Pessoal, errada, né? Não é combinação isso, ó. Lá, professor, errada 12. Por que está errada? Porque não é combinação. No momento que o professor está transmitindo a aula ao vivo por videoconferência, no momento que ele está fazendo isso, ele está fazendo a socialização. Está transmitindo o conhecimento tácito dele para o conhecimento tácito dos alunos que estão assistindo ou que estão participando. Ah, professor, mas ele não está gerando um vídeo? Beleza, a gravação do vídeo é externalização, porque está pegando o conhecimento tácito do professor e transformando em conhecimento expresso, em um conhecimento explícito, que é o vídeo gravado. Então, muito cuidado nesse tipo de questão para saber exatamente qual é o ponto que está sendo questionado. Qual é o ponto que está sendo questionado. Julgue os próximos itens relativos às noções de Python e R. Então, vamos lá. Python, assim como outras linguagens bastante utilizadas para a produção de sistemas, Java, C#, é uma linguagem estaticamente tipada, pois o tipo de variável é redefinido sempre que ocorrer uma nova atribuição de valor. Essa aqui vocês marcaram o quê, pessoal? Essa aqui tá errada, ó. E essa aqui é sacana. Vamos lá. Pessoal, Python não é estaticamente tipada. Python é dinamicamente tipada. O resto da questão, ó, tá corretinho aqui, ó. Pois o tipo de variável... O que é ser dinamicamente tipado? É você ter uma declaração de uma variável, você atribui um valor de um certo tipo, sei lá, você pegou um x e diz que o x recebe 5. X tem valor 5, então é uma variável numérica. Lá na frente você chama o x de novo e diz que agora ele recebe João. Ou seja, ele passou a ser uma variável do tipo de cadeia de caracteres, do tipo textual. E para isso você não teve que criar uma nova variável, é o mesmo variável x. Então o tipo dessa variável, ele é modificado sempre que você coloca um valor ali nele. Em outras linguagens que são estaticamente tipadas, como Java, C#, que foram os exemplos da questão, você tem que definir o tipo da variável quando você cria ela. Então, o x, por exemplo, poderia ser int x, um x inteiro. Aí você só pode colocar valor naquela variável se for do tipo inteiro. Você não pode colocar João naquela variável. Então, essa é a diferença e por isso que essa questão está errada. Só porque ela é dinamicamente tipada, né? E, na verdade, o Java e o C# são estaticamente tipadas, né? Considere o programa a seguir escrito em Python. X recebe 10, Y recebe 15, print X mais Y. Após a execução desse programa, será exibido o seguinte resultado, 25. Você pegou 10, 15, 25, né, galera? Não, pessoal, atenção, galera, atenção. Python, atribuição de variável é com igual. Então seria x igual a 10, y igual a 15. E aí tem outro problema. O print está recuado. O print está com a tabulação, pessoal. A indentação, né, no Python, ela é muito importante, porque ela mostra onde estão os blocos de construção. Só que o print ele não está dentro de nenhum bloco de construção. Então, para esse código estar certo, o print teria que estar logo aqui, ó. O print teria que estar logo aqui, abaixo do y. Não poderia estar recuado. Se ele tiver recuado, só vai dar um erro de indentação. Mesmo que eu tivesse aqui x igual a 10 e y igual a 15, tendo as atribuições corretas no Python, isso aqui, ó, a setinha é a atribuição de a variável onde? Lá no R, e não no Python. Cuidado, cuidado, cuidado. Então temos dois erros, né? Dava para identificar pelos dois erros. 15. Considere o programa a seguir escrito em R. X recebe 1 até 10, soma recebe 0, for i em 1 até 10, soma recebe soma mais x, posição 1, posição i.
e aí eu mando colocar a soma. Após a execução desse programa, terá exibido o seguinte resultado, 55. E aí, será que tá certo ou tá errado isso daí? Será que tá certo ou tá errado? Vamos lá, pessoal. O que é que aconteceu aqui na primeira linha, ó? Primeira linha, ele pegou o x e criou um vetor, na verdade. Posição 1, tem 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Foi isso que ele criou aqui, ó. Ele criou uma variável que é um vetor de valores, onde cada posição tem um valor. Aí ele criou uma variável soma que recebeu zero. Pronto, a soma tem zero aqui, né? O valor da soma é zero. Aí ele vai fazer criou uma variável i que percorre de 1 até 10. E cada laço dessa, né, em cada volta do ciclo, ela vai pegar a posição do vetor x naquela posição específica. Então, quando o i for igual a 1, ele vai entrar aqui dentro, ó, vai pegar o soma que era 0, vai receber quem? Soma que é 0, mais o x posição 1. Quem é o x posição 1? 1. Então vai pegar 0 mais 1, 1. Depois ele vai entrar aqui, vai pegar o soma que está com 1, vai somar com 2. O que é que ele vai fazer no final das contas? Somar todos os valores de 1 a 10. Que vai dar 55 se vocês fizerem a conta. Então essa questão aqui está correta. Que ele vai realmente fazer essa soma, tá? Confiem. Aí sobre Windows e Linux, os arquivos armazenados, 16, né? Os arquivos armazenados no Windows e no Linux devem ser declarados com um nome e uma extensão. Certo ou errada, pessoal? Pessoal, tá errada. Por que tá errada? Porque no Windows, realmente eu preciso declarar o nome e a extensão. No Linux, eu não preciso declarar a extensão. O Linux, ele reconhece o tipo de arquivo baseado no cabeçalho desse arquivo e não na extensão dele. Então, quando eu boto aula.pdf, eu preciso informar aula.pdf para o Windows reconhecer que aquilo é um PDF. Já para o Linux, se eu colocar só aula e o cabeçalho dele e o arquivo for um PDF de fato, ele vai interpretar como PDF e acabou. Então tá errada a questão por causa disso, porque eu não preciso no Linux, né? No Linux, eu não preciso da extensão. Beleza, 16 foi. Espero que vocês tenham ido bem no simulado, né? 17. O Google Chrome e o Mozilla Firefox possuem um recurso de exclusão do histórico de navegação. Ao realizar essa exclusão, as páginas visitadas serão removidas do histórico, mas não serão bloqueadas para novos acessos. E aí? Certo, galera. Você visita as páginas de internet no seu navegador, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, e você tem ali um histórico. Aquilo que você visitou, com horário e tudo mais, dia, horário do que visitou. Quando você exclui esse histórico, beleza, você excluiu essas informações. E você realmente não bloqueia novos acessos, não. Então, você supor que você acessou hoje de manhã o google.com, google.com.br, às 8h38 da manhã. Aí, tá lá no histórico. Você mandou excluir o histórico, beleza, vai ficar sem aquele acesso ali, sendo exibido, né? Só que você pode acessar o google.com de novo? Pode. Tranquila, sem problema. Então, correta a questão. Ao receber 18, ao receber um correio eletrônico, é possível responder somente para o remetente ou para todos os destinatários da mensagem original, exceto aqueles indicados em cópia oculta. Para isso, pode-se utilizar a opção responder para o primeiro caso e a opção responder a todos para o segundo caso. Pessoal, mais uma questão correta. Por que está correta? Eu posso responder somente para quem me enviou ou para aquelas outros destinatários da mensagem. Se eu quiser responder só para quem me enviou, eu uso responder. Se eu quiser responder para quem me enviou e para aquelas pessoas que ele enviou, logicamente que é exceto para quem estava em cópia oculta, porque para quem estava em cópia oculta eu não sei quem foi. Então vai ser para a galera do DI, que é o remetente, para a galera do para, que eram os destinatários principais, e para a galera do com cópia, que é para a galera que foi copiada no e-mail. Então se eu usar o responder a todos, eu respondo essa galera toda. Então questão correta. 19. Ao utilizar o Google para realizar uma busca na internet, é possível realizar pesquisa dentro de um intervalo numérico específico. Para isso, deve-se utilizar a palavra-chave between. E aí, o que é que vocês marcaram nessa? Errada, galera, isso daqui. Por quê? Porque para fazer busca em intervalos no Google, a gente não usa between, a gente usa dois pontos seguidos, né? Não são dois pontos em cima do outro, não. São dois pontos seguidos. Então, de 1 a
Se eu quero botar de 1 a 10, vamos colocar aqui, ó, de 1 a 10, eu coloco 1, 2 pontinhos, 10. Aí eu vou buscar nesse intervalo. Não é a palavra between. A between é usada lá no SQL, tá? Em outras linguagens pode ser utilizada também. Mas no Google, para fazer pesquisa no Google, é os 2 pontos. Aí a respeito de computação em nuvem. Uma nuvem pode ser classificada em privada ou pública. A nuvem privada é aquela utilizada pelas organizações não governamentais, enquanto a nuvem pública é usada por entidades do governo. Certo ou errada? Errada, pessoal. Não tem relação nenhuma a nuvem pública e nuvem privada com ser do governo ou não. Não é isso que define a nuvem pública ou privada. O que é que define? Quem é o proprietário da nuvem. Então, se o proprietário for um provedor e esse provedor disponibilizar para qualquer um, eu tenho uma nuvem pública. Se eu tenho uma empresa que contrata alguém para colocar uma nuvem ali para ela, aí a nuvem é privada, é só para aquela empresa. Entenderam a diferença? Eu posso ter, inclusive, a nuvem híbrida, que junta a pública com a privada, e eu posso ter a nuvem comunitária, quando várias empresas se reúnem para ter uma nuvem como se fosse privada, só que privada para mais de uma organização. Né? Mas aqui está errado, não tem nada a ver com o governo, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o governo. Vamos lá, situação hipotética. Um determinado órgão necessita contratar um serviço de nuvem que inclui um aplicativo para gerenciamento de determinado setor, bem como toda a infraestrutura subjacente que será utilizada por esse aplicativo. Nessa situação, é necessário contratar um serviço, contratar uma nuvem do tipo SAS para o aplicativo e uma nuvem do tipo IaaS para a infraestrutura subjacente. Tá certo ou tá errado isso daí? Tá errada, galera. Por que tá errada? Porque quando eu contrato um SAS, um Software as a Service, eu contrato um aplicativo e já contrato a infraestrutura que aquele aplicativo precisa. O SAS já engloba a infraestrutura. Eu não preciso contratar duas nuvens, não. Basta contratar um SAS. O IaaS é só a infra, beleza, só armazenamento, rede e tal. O PaaS, né, o Platform as a Service, eu contrato uma plataforma de desenvolvimento, que inclusive já vem com a infra também. E quando eu contrato um SAS, um software, eu contrato o software e tudo que está por trás. Eu não contrato o software para instalar na minha máquina, para ter o meu armazenamento, para usar na minha empresa fisicamente. Não, eu contrato com os recursos que já estão lá. Então tá errada essa questão por causa disso. 22, aí, redes. O modelo OSI possui 7 camadas. A camada física, que é a camada mais baixa, trata da transmissão de um fluxo de bits pelo meio físico e pode ser subdividida em duas subcamadas, a camada MAC e a camada LLC. E aí, pessoal, essa questãozinha vocês marcaram aqui no simulado de vocês? Errada, né? Camada física não é mais... Modelo OSI 7 camadas? Beleza. Camada física, camada mais baixa, tratando do fluxo de bits? Beleza. Só que ela não é subdividida em duas camadas, não. Camada MAC e LLC, não. Quem é subdividida em MAC e LLC é a camada de enlace. Camada de enlace. Aqui, ó. Enlace. É quem tem a ver com camada MAC e camada LLC. Essa parte aqui, ó, de pode ser subdividida, tem a ver com a camada de enlace e não com a camada física. 23. O protocolo SSH é uma alternativa ao Telnet para acesso remoto. A grande diferença entre eles é que o SSH fornece uma camada adicional de criptografia. Questão correta, pessoal. Acesso remoto, né? Eu estou aqui na minha máquina e posso acessar remotamente outra máquina, outro equipamento, através da internet. A gente tem o protocolo Telnet que faz isso, só que ele não faz isso com camada de segurança. E o SSH vem para fazer a mesma função, só que faz uma camada adicional de segurança, uma camada adicional de criptografia. Então, perfeita a questão 23. 24. O endereço IP, na versão IPv6, possui 128 bits. Devido ao seu longo tamanho, ele é escrito com uma notação de 8 grupos de 4 dígitos, hexadecimais separados por 2 pontos. Então aí vem um endereço aqui, ó, e pergunta se é um exemplo de endereço IPv6 válido. Pessoal, essa questão está correta. O que é o IP? O IP? O IP é o protocolozinho de rede, o principal protocolozinho de rede. Atua na câmara de rede. E aí nós temos o IPv4 e o IPv6. O IPv4 era o
o que geralmente até é usado ainda, tá? Muito usado ainda o IPv4. Já ouviu falar no 192.168.1.1? Então, 4 grupos aí de 3 bits seria o IPv4. Só que percebeu-se que esses endereços seriam insuficientes para todos os equipamentos que são utilizados na internet. Aí se cria a versão IPv6 com um intervalo bem maior, 128 bits, e aí utiliza essa notação aqui, pessoal, ó, essa notação aqui para o IPv6. Então essa questão está correta. 25. A camada de seção do modelo TCP/IP é responsável pelo serviço de delimitação e sincronização da troca de dados. Certo ou errada? Errada. Professor, errada? Camada de seção não é responsável pelo serviço de delimitação, sincronização e troca de dados estabelecimento de seção, não? É. Só que, pessoal, não temos camada de seção no modelo TCP/IP. Camada de seção é onde? É no modelo OSI. Modelo OSI. O TCP/IP tem 4 ou 5 camadas. E aí, em relação à seção, o que é que acontece? No modelo OSI, nós temos camada de aplicação, apresentação e seção. No modelo OSI, essas 3 viram uma só, que é a camada de aplicação. E acabou a história. Acabou a história. Então, não tem camada de seção no TCP/IP, não. Fica ligado, atento para não errar esse tipo de coisa. Rede de comunicação, agora, hein? Questão 26. A rede Ethernet 10G base LX4 utiliza fibra multimodo para alcançar distâncias maiores que aquelas previstas para a rede 10G base ER, com base em fibra monomodo. E aí, pessoal? Galera, tá errada. Professor, nem sei, nem fixei esse negócio de 10G base LX, sei o que lá, não. Pessoal, mas só você tem que olhar o seguinte, ó. Fibra multimodo e fibra monomodo. A fibra monomodo, ela alcança distâncias maiores. Saiba disso. Então, com esse conhecimento, você já conseguia marcar essa questão que estava errada. Utiliza fibra multimodo para alcançar distância maior do que aquela que usa monomodo? Não, contrário. Monomodo tem distâncias maiores, tá? E aí, lógico, cada rede Ethernet dessa tem uma característica. O 10G base significa o quê? Significa que é uma rede 10 gigabits. O L significa o quê? De long. É uma fibra que alcança longas distâncias. Então, geralmente, aqui vai ser a fibra monomodo, beleza? E aí nós temos outros tipos de rede Ethernet, né? A rede Fast Ethernet, a rede Gigabit Ethernet, a rede Ethernet pura. E aí cada um usa o cabo, né? O cabo coaxial, o cabo de par trançado. É importante que vocês saibam um pouquinho dessas características aí. Uma transmissão pode... 27, né? Uma transmissão pode ser paralela ou serial. Na transmissão paralela, há envio de blocos de bits por vez, ao invés de bits individuais. Certo ou errada? Certa, pessoal. Certa. Transmissão pode ser paralela ou serial. Serial é o quê? Um bit por vez. Transmito um bit por vez. A paralela, vários bits ao mesmo tempo. Um bloco de bits, um conjunto de bits, ao invés de individuais. Perfeita questão, tranquila. Passa para frente. 28. O endereço de controle de acesso à mídia, o endereço MAC, de um dispositivo, é um identificador único atribuído à interface de rede ou Network Interface Controller. Pessoal, essa questão está correta. Resuminho aí do MAC. O MAC é o endereço físico associado a uma placa de rede, a uma interface de rede. Enquanto o IP é o endereço lógico de um equipamento, o MAC é o endereço físico. Então, cada placa de rede, cada interface de rede, vai ter um endereço de um MAC associado. Beleza? Então, questão 28 correta. Segurança de informação. Questão 29. A integridade é a propriedade da segurança da informação que garante a autoria de uma informação. Certo ou errado? Errada. Quem garante a autoria de informação não é a integridade, não. Quem é que garante a autoria de informação? A autenticidade, já está dizendo o nome. A autenticidade, a autoria da informação. Se aquela informação é de quem diz ser, né? Quem criou é aquela pessoa mesmo. Segurança da informação tem vários princípios. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tríade da segurança. Aí a gente tem a autenticidade, outro princípio. Vai lá. Confidencialidade. Acesso somente a quem é autorizado. Não deixar pessoas não autorizadas acessar a informação. Integridade, que foi tratada na questão. Não posso ter modificação não autorizada.
A informação não pode ser alterada indevidamente. Disponibilidade tem que estar acessível, tem que estar disponível. E a autenticidade é a autoria da informação, né? Garantir de quem é quem mesmo, né? 30. O packet sniffing pode ser utilizado de maneira benéfica para a captura de informações valiosas diretamente pelo fluxo de pacotes na rede. O que é que vocês marcaram na 30, pessoal? Pessoal, a 30 está correta. Professor, mas a packet sniff, isso não é uma ameaça, não. Isso não é um ataque, não. O hacker não usa isso aí para espionar a gente, não? Pode ser. Mas, pessoal, o packet sniff é análise de pacote, análise do fluxo da rede. Então, pode ser usado de forma benéfica? Pode. Até para avaliar se tem algum furo, se tem alguma brecha ali de segurança. E também pode ser utilizado pelo atacante. Então, pode ser utilizado de forma benéfica ou maléfica? Pode. Ambas as opções são possíveis. O scareware é um software malicioso que faz com que os usuários de computadores acessem sites infestados por malware. Certo ou errado? Certo. Isso é o conceito de scareware. Ele vem lá como se fosse uma comunicação, um negócio de uma empresa oficial. Aí você clica, ó, redirecionado para um site cheio de malware, cheio de ameaça e ferra tudo. Então esse é o scareware. Cuidado. Não só cuidado com o scareware, mas cuidado para acertar a questão de prova desse sentido. Mecanismo de proteção de segurança. Um sistema de backup incremental permite o salvamento apenas dos dados que tiverem sido alterados desde o último backup completo. Certo ou errada? A questãozinha aqui está errada. Por que está errada? Porque nós temos aqui a inversão. Nós temos o erro, né, com relação ao tipo de backup. Aqui quem faz isso não é o incremental, mas o diferencial. O diferencial, pessoal, nós temos o backup completo, o diferencial e o incremental. O completo copia tudo, copia todos os dados. O diferencial, ele copia todos os dados que foram alterados desde o último backup completo. E o incremental copia os dados que foram alterados desde o último backup de qualquer tipo, tá? Então essa é a diferença dessa questão e aqui na verdade seria o diferencial. Um antivírus de terceira geração é baseado em heurística, né? Ou baseado em heurística, é capaz de identificar os vírus com base nas estruturas do programa malicioso, do código do programa malicioso. O que vocês marcaram nessa questãozinha aí, pessoal? Pessoal, vamos lá. Essa questão está errada. E essa questão é aquela questão típica sacana da banca que o professor sacaneou também, né? Por quê? Porque realmente o antivírus baseado em heurística é aquele que avalia a estrutura de código, as instruções. Só que esse antivírus, ele não é de terceira geração. Ele é de segunda geração. Primeira geração é o antivírus baseado em assinatura. Ele só olha para o cabeçalho do vírus, do programa, né? Para ver se é vírus ou não. Segunda geração é baseada em heurística. Segunda geração baseada em heurística faz o quê? Analisa o código, a instrução. Terceira geração já é um antivírus um pouco mais avançado. Ele avalia o comportamento do programa. Ele nem olha para o código, ele olha para o comportamento. Aqui, olha, está sendo alguma atividade aqui que me parece ser, né, maliciosa. E a quarta geração é proteção total. Aí ele usa antivírus de várias gerações. Então está errada por conta que não é de terceira geração. 34. Um sistema de prevenção de intrusão analisa, IPS, né, analisa o tráfego de rede e é capaz de impedir que os pacotes sejam entregues com base em tipos de ataque detectados. E aí, pessoal? Isso aqui tá certinha, né? Certo essa questão. Nós temos aí para prevenção para detecção e prevenção de intrusão, né, para sistema de intrusão, o IDS e o IPS. O IDS ele só detecta a intrusão e ele avisa para alguém, ele alerta para o administrador de rede, por exemplo. O IPS, além dele fazer isso, ele previne. Então ele pode impedir o tráfego de pacotes com base em algum comportamento detectado. Então ele vai além. O IDS só detecta e avisa. O IPS ele detecta, pode avisar também, e ele impede, ele atua, ele toma uma atitude, toma uma ação. 35, a respeito aí de Microsoft Office e LibreOffice. No Excel, a fórmula soma A1 2.A4 barra dividido por 4 permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células A1, A2, A3 e A4. O que é que vocês marcaram nessa 35? Certo, né, pessoal? Se eu somo 4 números, A1 até A4, e divido por 4, é porque eu estou fazendo a média. Ah, professor, mas a média não tem que ser usando a função
média de A1, A4, não? A1, A4, não? Poderia, galera. Poderia usar média. Mas não tem só uma opção de fazer uma função. Então, poderia, isso aqui também retorna a média. Assim como se eu tivesse A1 mais A2 mais A3 mais A4, entre parênteses, dividido por 4, também seria a média. Tá? Então, matemática mais do que Excel. Caso um usuário, 36 e última do simulado, né? Primeiro simulado. Caso um usuário deseje salvar um arquivo de texto do LibreOffice Writer, o arquivo será criado com a extensão ODT. Caso ele deseje salvar o arquivo como modelo, a extensão será OTT. Essa questão aqui está correta, tá? Quando você vai salvar lá no LibreOffice Writer, são várias opções de salvamento, né, pessoal? Você pode salvar o arquivo de texto, o documento de texto em si, aí você salva como .odt, e você pode salvar como modelo de documento de texto. Aí, nesse caso, você salva como .ott. Cuidado para não confundir com ODF. ODF é só o nomenclatura do arquivo. Então, o documento de texto ODF é o ODT, .odt. Modelo de documento de texto ODF é o .odt. Então, tem a ver com o modelo, se é o modelo ou se é o arquivo direto, tá? Então, fica ligado nisso aí. Então, questãozinha correta, pessoal. Com isso, nós fechamos aí o primeiro simulado, né, no nosso pacote de simulados, reta final para a Polícia Federal. E aí, como eu falei para vocês, ó, temos aqui a folhinha de resposta para apresentar, né? Vocês poderiam ter marcado aqui. Aí vai para o número de acerto. Professor, como é que eu trabalho com esse número de acerto aqui no CESP? Vamos supor que você marcou todas, foi kamikaze, marcou todas, marcou 30 e errou as outras 6, né? Então você ficou com líquido quanto? Líquido 24. 30 menos 6, 24. 24 dividido por 36 vezes 100. Vai dar aqui, ó, 66%. Então esse foi o seu rendimento no simulado. E aí você vai fazer esse trabalho com os 4 simulados e, lógico, não só analisando seu rendimento geral na matéria, mas também analisando seu rendimento nos trechos. Então, por exemplo, se você errou muito aqui, ó, se você errou muito, dá 29 até a 34, significa que você tem que dar uma reforçada em segurança da informação. E assim vai. É importante fazer essa análise, é importante fazer esse diagnóstico. É para isso que servem os simulados. Então eu tinha aqui o gabarito, e aí, como eu falei para vocês, tem também os comentários em forma de texto, né? O comentário aqui para que vocês tenham outra opção de ver o comentário com algumas informações, alguns conceitos interessantes também em relação àquilo que foi tratado no simulado. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso pacote de simulado de questões inéditas de informática, né? Recomendo bastante que vocês adquiram o produto completo para resolverem os 4 simulados e chegarem, ó, detonando nessa prova da Polícia Federal. Para quem já está aqui, já está assistindo esse vídeo, já é do curso, então bem-vindo ao pacote de simulados e resolvam os demais. Tamo junto, até a próxima.